Olá, seja bem-vindo. 10 de outubro, bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9h02 da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. Hoje nós estamos recebendo a Rosana de Santana Pierusetti, que é presidente da OSC Recomeçar, para conversarmos sobre o trabalho desenvolvido com mulheres vítimas de violência. Você pode participar do nosso jornal enviando suas perguntas por meio das nossas redes sociais. Elas serão respondidas no segundo bloco. Bom dia, Rosana, seja bem-vinda. Bom dia, eu que agradeço esse espaço para a gente conversar. Exatamente, Rosana. Eu queria começar nesse primeiro bloco conversando um pouco sobre o seu início, né? O início tanto da OSC como você nessa luta pela defesa das mulheres, né? Você é advogada, né? Queria saber como que essa questão entrou na sua vida. Como advogada, isso sempre está presente, né? Porque quando você atende famílias, né? Direito de família, isso sempre está presente. Mas dentro da OAB, onde eu sempre atuei, fiz questão de estar presente nas comissões, eu atuava na Comissão da Mulher Advogada. E aí um grupo de advogadas sempre muito atuantes, atendendo mulheres, fazendo esse trabalho já comunitário. Numa oportunidade, nós atendemos uma mulher no hall da OAB e essa mulher pedia socorro. Ainda não tinha a Lei Maria da Penha e nós ali, né, 5 advogados ali, a gente falou, não, já vamos lá, vamos pedir uma providência jurídica para essa mulher. E a gente houve uma discussão, inclusive com o juiz, que ele não queria dar uma medida cautelar, mas aconteceu essa cautelar e ela morava num bairro onde o banheiro para ser utilizado era fora. E aí ela foi se utilizar do banheiro após o agressor ter sido retirado da casa e ele atacou ela à noite e acabou tirando a vida dessa mulher, né? Então não era o feminicídio, né? Foi um homicídio na época e isso nos abalou muito, né? Porque a gente pensamos em vários dias, se a gente não tivesse feito isso, talvez ela estivesse viva, mas se tivesse um equipamento onde essas mulheres, após fazerem a denúncia, quando o agressor tem essa periculosidade, talvez isso não tivesse acontecido. Então, a partir desse momento, a gente passou a pensar em políticas, em pressionar o poder público a ter políticas, porque é a vida de uma pessoa, né? Uma vida vale muito. E aí a gente fez isso, aí houve todo um movimento para instalar o Conselho da Mulher que não existia, isso acontece ainda hoje em muitos municípios. A partir disso, conversamos com o prefeito, que também foi sensível, que eu acho que isso a gente tem que falar também, porque tem políticos que são mais sensíveis à causa. Ele foi muito sensível e muito rapidamente pediu para a gente fazer um orçamento, e nós fizemos e foi instalado, inclusive, o acolhimento de mulheres. E de lá para cá a gente continua trabalhando com mulheres, na prevenção, ouvindo a comunidade, enfim, é um trabalho que, por enquanto, ainda não tem previsão de ter fim. Exatamente. E a OSC já tem quanto tempo já? A OSC tem mais de 20 anos já. Né? Foi em 2005. E ela surgiu lá em Mogi, certo? Em Mogi das Cruzes, A gente iniciamos aí. A maioria da diretoria ainda somos advogadas. Eu acho que isso faz toda a diferença. Eu sempre falo que eu gostaria que as mulheres, antes de qualquer outro curso, fizessem o curso de Direito, que eu acho que o direito leva uma pessoa a um outro patamar, né, de entendimento de várias situações, principalmente nessa questão de direitos. Uhum. Bom, Rosana, peço licença, a gente vai ver uma matéria e a gente já retorna para conversar mais. A TV Câmara Jacareí acompanhou a eleição do prefeito e presidente da Câmara por um dia, nesse ano. O programa focou nos 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Veja como foi a votação que definiu os eleitos. Mais um ano, crianças e adolescentes puderam sentir como é participar da vida pública e exercer a cidadania. Foi o dia da eleição do prefeito e presidente da Câmara por um dia, uma iniciativa do CMDCA que aproxima os jovens da gestão da cidade. O Prêmio Prefeito e Presidente da Câmara por um Dia é um projeto extremamente importante, né? É uma lei de 2004 que é realizado anualmente
e é bom para que é o primeiro contato dessas crianças, desses adolescentes com esse processo eleitoral. O tema deste ano foi o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que completa 35 anos. Na parte da manhã, de um jeito divertido e cheio de música, os doutores coloridos explicaram às crianças os direitos e deveres garantidos por lei. A discussão começa na hora de escolher os candidatos. É nesse momento que eles percebem que política não é só votar, mas também conversar, ouvir e decidir juntos. Realmente uma simulação do processo legal, né? De um processo que acontece de fato. Então eles começam a discutir ali, amadurecem as ideias e é um momento que eles percebem que política é coletivo. Então é importante que eles tenham essa consciência, eles comecem a criar isso e entendam de sair do individualismo para pensar de forma coletiva. E quem conquistou os votos e se tornou a prefeita por um dia foi a Ana Cecília, com a ajuda do seu grupo e das propostas apresentadas. Eu acho que foi muito legal, porque eu gostei muito que elas confiaram em mim, que elas gostaram do que eu falei. Então, eu acho que realmente foi tudo trabalhando em grupo. A gente não construiu tudo sozinha, a gente construiu tudo bem em grupo. E foi muito legal, porque eu conheci pessoas novas, foi muito divertido. Eu acho que vai ser muito legal, que eu vou ter muitas coisas novas, que eu posso ter muito conhecimento, que vai ser muito divertido também, que eu vou gostar muito. À tarde, também teve integração e aprendizado, de forma lúdica, com dinâmicas que ajudaram a fixar o conhecimento sobre os direitos na infância e na adolescência. Elas têm interesse, elas querem participar, elas têm muitas ideias que são muito, muito bacanas. E você pega dentro dos grupos que eles criam, que eles debatem, você vê que todo mundo participa, todo mundo dá suas ideias, contribui e aí sim forma uma ideia maior, né, que é quem vai ser apresentado. Depois das atividades, foi a vez do Yuri, eleito presidente da Câmara por um dia. Assim como a prefeita Ana Cecília, ele recebeu o diploma e assumiu o compromisso de representar os jovens na política. Eu acho que vai ser bem importante tanto para os jovens quanto para as crianças, porque eu tenho esse olhar de como o jovem vê que está a cidade. Então, eu não acho que um adulto que vai de carro para o trabalho iria pensar, por exemplo, nas ciclovias interligadas, que é um projeto de lei que eu pensei, que os jovens que vão para a escola de bicicleta são os que mais veem isso. Então, acho que seria importante ter um jovem na Câmara para mostrar a visão da cidade. Após a escolha dos representantes, os eleitos participarão de uma solenidade especial, receberão seus diplomas e um prêmio simbólico. E agora vão conhecer de perto o gabinete do prefeito e da Câmara, iniciando seu dia como líderes da cidade. Agora falando sobre vacinação, a Prefeitura de Jacareí realiza ações para quem precisa atualizar a caderneta de vacinação. A imunização será destinada a pessoas a partir de 12 anos de idade. Serão diversos pontos na cidade, na região central e oeste, das 10 horas da manhã às 2 horas da tarde no SESC Senat e das 10 às 3 horas da tarde na Feira dos Trilhos. Serão disponíveis imunizantes como tríplice viral, hepatite B, febre amarela e influenza. Para se vacinar, é necessário apresentar um documento com foto e, se possível, a caderneta de vacinação. Mudando de assunto, mais do que treinar jiu-jitsu, o projeto Formando Campeões dá oportunidade para crianças e adultos competirem em campeonatos e conquistarem medalhas. Saiba mais na reportagem. Para aprender a arte do jiu-jitsu, é preciso foco, disciplina e companheirismo. No projeto Formando Campeões, o professor Alex de Freitas ensina muito mais do que técnicas de luta. Oferece um espaço para alunos que desejam não apenas praticar o esporte, mas também se preparar para competir. Esse projeto para a gente tirar crianças da rua, para a gente dar disciplina, para a gente evoluir, socializar elas. A gente hoje tem crianças que têm um autismo, que têm algum tipo de deficiência, e a gente está socializando eles de novo, então fazendo esse trabalho assim. A prática do jiu-jitsu também vai além das técnicas. No tatame, os alunos aprendem valores como respeito, disciplina e superação, lições que carregam para a vida toda. Aqui a gente ensina
a gente ensina a disciplina, o comportamento em geral, o autoestima, autodefesa, e além de aperfeiçoar as técnicas do jiu-jitsu, né? Comecei aqui no projeto tem mais ou menos uns 8 meses. Comecei desde o início com o mestre, Sensei Alex, vem me ensinando bastante coisa, mudando minha vida literalmente. Tanto a parte de disciplina, lealdade, a gente tem um compromisso ali. E sem contar a coragem que ele passa pra gente no dia a dia, que fortalece a gente em casa também. Por conta da minha ansiedade, eu ficava muito ansiosa. Minha mãe me levou num projeto no Bola de Neve, na igreja. E daí, 2 dias depois, eu fui num outro lugar que o meu professor estava lá. Era o primeiro dia de aula dele. Daí eu me apaixonei pelo jiu-jitsu. Daí eu fui indo, evoluindo cada vez mais. Bom, então o jiu-jitsu te ajudou a controlar a ansiedade? Sim. Com menos de um ano de existência, o projeto já mostra resultados expressivos. Os alunos do professor Alex acumulam medalhas em competições e seguem em busca de novas conquistas ao longo deste ano. Então, meus meninos, eles são bastante competitivos, eles participam de vários campeonatos importantes, inclusive eu estou com 2 alunos meus que estão no ranking, está em primeiro lugar do ranking do Campeonato Brasileiro, e também tem o restante dos alunos aí que vão participar de diversos campeonatos importantes, como Pan-Americano, Mundial. A gente vai participar de um campeonato lá em Ubatuba, do Summer, e vários projetos que a gente tem em mente aí. Gosto de competir, né? Ir para os campeonatos, ganhar medalha. Minha principal conquista foi no BR Combat. Agora, mais pro final do ano, a gente vai lutar o Mundial. Espero ir muito bem no Mundial. Sensei Alex está ensinando bastante coisa pra gente. Espero que todos nós ali vão trazer bastante ouro. O projeto Formando Campeões acontece no CT Alex Freitas, na rua Allan Kardec, número 106, no bairro Parque Itamaraty. Mais do que formar atletas de alto rendimento, o espaço se tornou um ponto de transformação, onde disciplina, valores e conquistas andam lado a lado no tatame e na vida. E voltamos a falar com Rosana Pierusetti, presidente da OSC Recomeçar. Bom, Rosana, a gente estava falando, né? Então já são mais de 2 décadas aí da OSC atuando, né? Eu queria saber, você imaginava que esse seu projeto, essa sua iniciativa ia ter esse sucesso todo? Não imaginava, porque era um trabalho do dia a dia mesmo, né? De atender as mulheres, fazer o que é possível fazer dentro das possibilidades, mas assim, sempre pensando que quando não tinha algo para fazer, quando a gente via a necessidade de uma política pública, a gente ia atrás. Então, eu acho que isso ainda continua sendo isso. Hoje, depois de 20 anos, a gente vê que a instituição não tem só a responsabilidade de atender as mulheres, né? Porque a gente fala que o último recurso de uma mulher é o nosso trabalho, né? Porque é um trabalho que tem um acolhimento sigiloso. Mas também de cobrar políticas públicas, né? Dos municípios onde a gente atua, eu acho que a gente é muito forte nessa cobrança, porque as mulheres nessa situação, elas não têm condições de fazer esse tipo de atuação, né, de ativismo. Então, essa é a nossa responsabilidade também. Bom, Rosana, né, como você falou, surgiu em Mogi, né, a sua iniciativa, né, e recentemente veio para Jacareí, né? Isso, recentemente veio, né? A Jacareí, há algum tempo, já vinha nos consultando sobre o trabalho, como executar, como fazer, qual era o nosso modelo de execução. E aí, né, surgiu o edital e a gente participou desse edital e ganhamos o edital. E aí, a partir de 2023, a gente passou a atuar. E eu vejo já uma grande mudança a partir do momento que a gente veio para Jacareí, porque a gente traz experiências, né? Eu falo que o caminho que a gente já trilhou, ninguém precisa sofrer novamente para fazer isso. A gente vem com novas ideias que deram certo em outros municípios, então, e tem dado certo aqui também. Bom, eu queria saber, como que funciona o processo de acolhimento de uma mulher, né? Desde o momento como que ela chega até vocês, até o momento que ela vai para o abrigo, como que funciona? Bom, a mulher, ela vai procurar a principal porta de entrada são as delegacias da mulher e delegacias comuns também, quando a outra está fechada. Essa é a principal porta de entrada, mas existem várias outras portas, né? CRAS, CREAS, os serviços de educação,
quando às vezes a própria criança denuncia, fala que a mãe está sofrendo, enfim, são várias as portas, mas uma das portas que a gente vê que é importante também, que é a questão da divulgação do serviço, são as demandas espontâneas. A mulher ouve, né, no jornal, ou alguém falar, ou alguma roda de conversa que a gente faz nas comunidades, o telefone e nos aciona. Também é uma porta importante de entrada. Então, no momento que ela, né, dá essa entrada, né, como que vocês acolhem? Que tipo de suporte vocês prestam a essas vítimas? A partir do momento que a mulher relata que não pode mais voltar para o local onde ela sofreu a violência, a recomeçar ela vai com a equipe técnica até o local com o carro. Esse carro ele não tem nenhum tipo de inscrição, porque não pode chamar atenção. É feita uma oitiva inicial e aí, se ela aceita, também temos regras no acolhimento e isso deve ser passado para a mulher, que uma das regras que é não utilização de celular, é difícil para as mulheres ficar sem celular, hoje a gente sabe para todo mundo e aí passando as regras para ela, que ela não vai ter contato direto com familiares ou com amigos, se ela aceitar tudo isso, ela vai para o acolhimento e se ela tiver os requisitos também, né, que é principalmente o risco à sua integridade física. E lá ela recebe algum tipo de acompanhamento jurídico, psicológico? Sim, ela tem acompanhamento jurídico, psicológico e assistente social. Então lá ela tem, eu gosto de falar e deixar isso bem claro, ela tem um atendimento integral durante todo o tempo. E é muito ágil porque a gente já tem esse contato com as instituições de ensino, por exemplo, oficiar já para mandar as tarefas escolares para a instituição, as crianças não perdem esse período que fica dentro do acolhimento, o encaminhamento dessa mulher já que desde o início, a partir do início, desde o primeiro dia que ela entra, a gente já começa a pensar na porta de saída, que é uma porta principal para ela de superação dessa violência. Então ela tem um atendimento integral dentro do acolhimento. E, né, muitas vezes tem a questão dos filhos, né? Sim. Os filhos também recebem algum tipo de suporte? Recebe. Principalmente, né, a gente falou agora na reportagem, hoje a vacina é muito de fácil acesso. E a gente recebe mulheres com 4, 5 filhos que não tinham autorização para poder sair de casa para dar vacina nas crianças. Então, às vezes, a gente até dói pra gente de ver uma criança ter que chegar lá e muitas vezes ter que tomar todas essas vacinas. Porque quando você leva no posto para colocar em dia, elas tomam tudo no mesmo dia. E aí isso acontece com 4, 5 crianças sem vacinação, por conta da violência. Bom, os filhos também recebem esse suporte no acolhimento, elas ficam próximos da mãe que às vezes está lá fugiu o nome, do acolhimento. Do acolhimento, isso. Isso. Elas ficam... uma das regras do acolhimento é quem cuida dos filhos são as mães. Então, ela fica num quarto com os filhos dela, sempre não tem quartos coletivos. É muito difícil acontecer isso, a não ser que tenha uma lotação, né, muito assim... muito grande, mas não acontece. Então, ela fica no quarto com os filhos, ela que acompanha a alimentação, se tem alguma restrição, ela nos passa. Então, tudo isso é acompanhado. Então, quem fica com os filhos, em momento nenhum, ela se afasta dos filhos. E tem um tempo máximo para ficar nesse abrigo ou não? De acordo com o SUAS, uma mulher pode ficar nesse acolhimento até 180 dias. Mas considerando que é um acolhimento sigiloso, com isolamento social, que é muito difícil, a gente viu isso na pandemia, o quanto é difícil estar dentro da sua própria casa. Então, imagine um acolhimento onde você é afastado de toda a sociedade, da sua comunidade, da sua família. Então, você tem que agilizar isso muito rapidamente, porque senão elas não conseguem ficar no acolhimento. A gente sabe que quando a mulher aceita todas as regras e consegue ficar esse tempo suficiente para que a gente providencie a volta dela para um outro local longe da violência, às vezes até em outro estado ou em outro município, é importante, né? Encaminhamento para um trabalho, acompanhar as crianças, colocar tudo em dia. Tem crianças que chegam, inclusive, com cirurgias marcadas. Isso não é desmarcado. A gente acompanha isso, mesmo que tenha que pedir o auxílio da guarda ou da polícia militar. Então, ela tem, como eu falei, é um atendimento integral. Então, quando ela fica um pouco a mais, a gente sabe que a gente também consegue fazer um pouco a mais. Mas é difícil ficar no isolamento. Bom, e no fim desse isolamento, como que é feito
feita essa reintegração na sociedade? Sim. Muitas vezes nem volta para a mesma casa, né? Sim. Tudo isso que é construído dentro do acolhimento, nos atendimentos das psicólogas, assistentes sociais, da coordenadora, das advogadas, tudo isso é construído com ela. A gente fala que ela é protagonista da história dela. Então, nada que eu faça pensando no que eu acho que é bom para ela, isso não pode acontecer. Então, ela sempre direciona, olha, eu não posso mais voltar para aquele local. Muitas vezes ela fala, eu posso voltar, eu tenho a minha família lá, agora eu acho que já com a medida protetiva, já que a gente também acompanha, eu posso voltar. Então, a gente sabe que isso pode acontecer. Quando isso não pode, a gente vai ter que propiciar para ela que vá para um outro município onde ela tem uma rede de apoio ou tem familiares. A gente faz esse encaminhamento para o CREAS e CRAS, para os serviços do município para onde ela vai. A gente providencia, se a gente não leva nós mesmos para esse local, a gente providencia ou viagem de avião, ou viagem de carro, enfim. Ela sai com tudo isso encaminhado. A gente sabe que elas às vezes criam um vínculo conosco que até tem medo de ir embora, porque elas têm todo esse apoio. Mas a gente também prepara isso. Fala para ela, o mundo é lá fora, nós ainda vamos estar em contato com você durante 6 meses para dar esse apoio. Então ela nos liga, acompanhamos os processos. Cada mulher que entra no acolhimento, em média, são 6 processos. Medida protetiva, processo crime, busca de pertences, busca e apreensão de menores, guarda e visita. Então são vários processos que ela acompanha junto conosco dentro do acolhimento. Perfeito, Rosana. Peço licença, a gente já retorna à nossa conversa. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre o trabalho dos vereadores e vai conferir a programação para o final de semana. A gente volta já.
Estamos de volta e a gente começa conferindo os trabalhos realizados na 31ª sessão ordinária do ano. O vereador Gilx Almeida, do Progressistas, comentou o projeto de lei de autoria de Jean Araújo, do mesmo partido, que garante a dignidade do sepultamento de natimortos no município. Acompanhe. Considerações aqui da minha mesa. Ô Jean, primeiramente quero parabenizá-lo pela importância do PL. E esse tema ele acaba a gente lembrando do crime de aborto, como já foi citado aqui por outros vereadores. Eu quero somente aproveitar, Jean, no seu PL aqui, e lembrar falas do cidadão que hoje atua a cadeira de presidente. É só isso? E qual é o crime? Em outro evento, a internet é cruel, a internet não deixa de esquecer. Em outro evento ele diz... O mesmo cidadão, tá, Jean, que ocupa a nossa cadeira de presidente. É apenas uma questão de bom senso. O aborto existe, por mais que a lei proíba, por mais que a religião não goste. Todas as mulheres deveriam ter direito. É lamentável. Parabéns, Jean. O vereador Luiz Flávio Dias, do PT, também seguiu neste mesmo tema. O parlamentar elogiou a iniciativa e disse ser muito relevante. Veja como foi. Então essa lei que o Jean traz aqui, ela vem reforçar uma lei federal, o que é bom, né? Já ocorre isso, né, Jean? Hoje o município já pode fazer, né, o sepultamento, as mulheres já podem fazer o sepultamento dos filhos. Agora com essa lei aqui que vai reforçar é bom, né? É bom porque o município tem aqui também agora uma lei que vai complementar, né? Vai complementar a lei federal que tratou dessa matéria. Mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br. E voltamos a falar com Rosana Pierusetti, presidente da OSC Recomeçar. Bom, Rosana, você já está 2 décadas aí com a OSC, atuando nessa questão da violência contra a mulher. E você viu, né, em 20 anos deve ter mudado bastante a questão das políticas públicas, né? Como que você avalia? Teve uma evolução? A partir da Lei Maria da Penha, que quando a gente começou não tinha a lei, a partir da Lei Maria da Penha muita coisa mudou, muita coisa. A gente ainda ouve críticas, mas eu faço questão de conversar com essas pessoas que criticam que a lei, ela é ótima, ela é muito boa, né? Uma lei que abrange todos os sentidos da vida de uma mulher que sofre violência. Ocorre que a lei não foi implementada na sua totalidade ainda, né? A questão da prevenção, a questão das delegacias, que ainda não tem uma capacitação constante para atender as mulheres, porque o acolhimento, esse primeiro momento de uma mulher que decide romper com o ciclo de violência em qualquer local onde ela procura ajuda, é de extrema importância, e isso ainda não acontece, as pessoas ainda não estão preparadas para ouvir. Às vezes se sensibiliza, acha aquilo um absurdo, mas não sabe o que fazer. Então, essas portas de entrada, elas têm que ter muita capacitação, a capacitação constante. Eu acho que ainda não houve essa implementação da Lei Maria da Penha, mas a gente tem que falar que a lei funciona. A medida protetiva funciona assim, hoje, inclusive com a prisão do agressor no caso de descumprimento. Então, a gente teve vários avanços que são lentos, porque dependendo do governo em todos os seus escalões que mudam, as coisas mudam. Ou elas param, elas estacionam, não progride, né? Ou elas retroagem, que isso é o pior para nós, né? Para os movimentos feministas, né? Os movimentos de mulheres que têm que estar aí constantemente lutando e cobrando políticas. Bom, e eu quero saber, ainda tem espaço então para melhoria, né? E você participou recentemente, né, de uma conferência nacional que trata sobre esse assunto, né? Sim, o espaço da conferência é muito rico para nós, né? A gente luta muito para estar presente lá, porque a gente está no município onde acontece tudo e a gente leva para o estado e depois para a nacional, né? A gente teve aqui de Jacareí a Rafaela, que esteve conosco representando Jacareí. Eu acho que essa representação de falar o que o município necessita, de votar lá, porque são pautas muito comuns aos municípios. E a gente volta com uma bagagem muito grande. Eu falo que eu estou com a Bíblia aqui, que são as propostas aprovadas lá, e a gente
gente volta com gás, né? Porque agora a gente vai cobrar, vai ser feito aí um caderno de políticas a serem implementadas e a gente volta com isso e é em cima disso que a gente vai trabalhar. Então, lá foi um momento muito rico de trocas de experiências de outros municípios, enfim. Então, a gente volta a gente volta com um gás a mais para poder trabalhar nos municípios, porque de vez em quando a gente dá uma desgastada, porque é difícil. É uma causa, trabalhar com política para a mulher realmente desgasta muito a gente. Mas a gente toma um ânimo novamente e segue em frente. Bom, a gente fala muito sobre o acolhimento da mulher, da denúncia, tudo mais, mas como que outras partes da sociedade podem contribuir para que se evite novos casos de violência contra a mulher? Trabalhar com as mulheres é trabalhar com a família, porque a gente sabe que hoje muitas mulheres são chefes de família, às vezes levam aí uma família inteira trabalhando com os filhos, dando todo todo esse movimento que é dentro da família é chefiado por mulheres, né? A gente sabe que quase 40% das mulheres são chefes de família, enfim. Então, eu acho que o que a sociedade pode fazer? A denúncia, a gente tem vários canais hoje de denúncia de violência contra a mulher, você não precisa se identificar, 180 é um canal, a Patrulha Maria da Penha, em vários municípios também aceita, a Polícia Militar, quando a violência está acontecendo, e também estar junto com os movimentos feministas, porque essa às vezes é uma crítica que existe aos movimentos feministas, mas o feminismo, ele não mata, mas o machismo mata. Então, acho que isso a gente tem que ter muito firme na cabeça das pessoas. Então, nos apoiar nesses movimentos, na cobrança de políticas para mulheres, fazer com que as mulheres vão à frente, né? Como eu estou aqui falando com você, as mulheres irem também dar a sua opinião, porque muitas vezes a gente vê homens decidindo questões que são de mulheres. E queira ou não, a gente tem muitos homens que são parceiros, mas ele não tem a mesma vivência de uma mulher, então ele não vai falar daquilo que é nosso. Por exemplo, você vê um homem falando da questão da menstruação, da dignidade da mulher, das meninas que às vezes não iam para a escola porque não tinham um absorvente. Então, é muito difícil, um homem não vai conseguir falar com a mesma propriedade que nós. Então, eu peço que as mulheres venham, que falem, que dê a sua opinião e também a questão da prevenção dos homens. A gente precisa conversar com esses homens. Não dá para ficar falando só entre nós, né? Isso é algo que faz parte da prevenção também. Tem até a questão dos grupos reflexivos para os homens, né? Como que eles funcionam? Os grupos reflexivos, eles têm um alto nível de positivo, né? Eles realmente, os homens que participam, 90% dos homens não voltam a agredir mulheres, porque hoje a gente vê mulheres em acolhimentos, várias mulheres que tiveram relacionamentos com o mesmo agressor. Então, ele termina esse relacionamento e ele volta a agredir novamente. Então, enquanto a gente não falar com os homens, isso não vai mudar. Então, hoje os movimentos de mulheres lutam para que seja implantado nos municípios como política pública os grupos reflexivos, já que eles são extremamente importantes e a gente vê que tem muito resultado. Em Jacareí, fiquei muito feliz de saber essa semana que já estão acontecendo tratativas para ter um grupo um grupo reflexivo. Então, eu acho que a partir do momento que isso existir, num primeiro momento, que seja aí voluntário, né? Que é difícil um homem participar voluntariamente, mas isso vai acontecer. E depois que isso seja também oferecido para o judiciário. Porque ao invés de uma pena mais restritiva, que ele participe desses grupos, seja novamente avaliado, e aí isso virando uma política pública, a gente vai ver que vai ter muito resultado. É uma prevenção positiva. Perfeito, Rosana. Peço licença e a gente já retorna à nossa conversa. Okay. A agenda cultural da semana está especial e conta com as melhores dicas para você aproveitar o seu lazer e diversão. Se liga! E aí, pessoal? Mais uma agenda cultural começando com as melhores dicas para o seu lazer. Então, se liga no que te espera. O primeiro Festival de Flores e Morangos de Jacareí começou. Nos dias 10, 11 e 12, será a partir das 11 horas na ETEC. O evento contará com shows, praça gastronômica, parque de diversões e muito mais. Não deixe de participar!
O Dia das Crianças está chegando e durante o mês, Jacareí tem uma programação imperdível para comemorar esta data. Para conferir os locais e horários das festas, basta acessar o Instagram da Fundação Cultural. E falando nisso, no sábado, dia 11, acontecerá o Brincadeira e Cia no SESI de Jacareí, das 9 às 17 horas. Um dia repleto de atividades como oficina de dança, piquenique, contação de história e momentos memoráveis. Participe! No mesmo dia, acontecerá a Feira dos Trilhos, das 10 às 15 horas, com artesanato, shows, atividades recreativas, food trucks e atrações culturais. Não deixe de prestigiar essa tradição da nossa cidade. E no domingo, dia 12, haverá a 7ª etapa do Campeonato Paulista de BMX em Jacareí. A competição começará a partir das 8 horas, no Parque Santo Antônio. Também haverá transmissão ao vivo pelo YouTube APBMX Superliga. Avançando na semana, na terça-feira, dia 14, a Sala Mário Lago receberá o espetáculo Diamante, às 20 horas. A peça reflete sobre os anseios, traumas, liberdade e sonhos femininos. A classificação indicativa é para maiores de 14 anos e a entrada é gratuita. Não perca! Já na quarta-feira, dia 15, acontecerá o Festival Muau de Jacareí, para celebrar a música autoral da região, com shows de diversos gêneros musicais. Será no Teatro Ariano Suassuna, a partir das 19h30. A entrada é gratuita e para obter o ingresso solidário basta doar um pacote de alimento não perecível. E na quinta-feira, dia 16, o Cineclube de Jacareí exibirá o curta-metragem Laguna Plena e o filme Pantera Negra, às 19 horas na Sala Mário Lago. A classificação indicativa é para maiores de 14 anos. E o episódio da semana vai ficando por aqui, mas você pode continuar por dentro de tudo nos acompanhando nas redes sociais em @TV Câmara Jacareí. Aproveita a programação e até a próxima! Agora falando de cursos aqui na cidade, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo está com 160 vagas disponíveis para cursos técnicos gratuitos em Jacareí. Há vagas disponíveis para ensino técnico integrado ao ensino médio nos cursos de Administração e Informática, além de técnico concomitante e subsequente ao ensino médio nos cursos de Administração e Design de Interiores. Os interessados devem se inscrever até o dia 20 de outubro, exclusivamente pelo link disponível no site da Prefeitura. A taxa de inscrição é de R$ 60 para cursos integrados e R$ 30 para concomitantes e subsequentes. Mudando de assunto, há poucos dias da celebração da Padroeira do Brasil, peregrinos atravessam Jacareí rumo ao Santuário Nacional de Aparecida. O dia da padroeira está chegando e vários romeiros seguem em direção ao Santuário Nacional de Aparecida. Essa caminhada só fica menos cansativa porque muitos voluntários dão suporte ao longo do trajeto. Em Jacareí, este ponto de apoio recebe milhares de peregrinos. Tem carregador de celular, tem uma cozinha com fartura para eles comerem e beberem da forma que eles precisarem, né? Tiverem vontade. Tem uma boa enfermaria, bem estocada, né? Enfermeiros preparados para o trabalho, enfermeiros com professores, né? Ou seja, aí não tem nada de amadorismo, é profissionalismo mesmo, né? Até missas são celebradas no local. Temos uma capela, tem missa diária, né? Para quem quiser participar da missa, né? Então hoje tem aqui a parte material, a parte espiritual, tudo organizadinho, tudo arrumadinho. Os romeiros que param por aqui. Tem uns que param somente para fazer um pit stop, né? Um abastecimento de água, alguma coisa, e já continua. Tem outros que vêm aqui para dormir, né? Por enquanto, o Ricardo acompanha a romaria de carro, mas no ano que vem ele planeja encarar o caminho de outra maneira. É isso mesmo, eu quero fazer o ano que vem a romaria com o meu pessoal lá do Morro Doce, da Zona Norte de São Paulo, vindo de arrumando uma cadeira especial, uma bicicleta especial adaptada, porque eu quero sentir o gosto de estar no meio do povo, né? No meio da galera, sentindo a chuva, sentindo o sol, as bolhas,
Lógico que eu não vou ter bolha, né? Porque como é a galera que vai empurrar, mas só para ter essa emoção, para ver a história dos outros, das outras pessoas, entendeu? Que eu quero estar junto também. Aproximadamente 100 voluntários se revezam para acolher os peregrinos no ponto de apoio. Aqui, eles podem descansar, receber cuidados, se alimentar e ainda pedir aquela bênção especial antes de seguir viagem. Cada conversa que você tem com um romeiro, né? Com um peregrino, cada história que você chega a se emocionar demais. Então, a sensação de dever cumprido, né? De amar o irmão, eu acho que é o fundamental. Você não sente as dores no corpo, você não sente nada quando as pessoas te agradecem, quando você está se doando mesmo de verdade, né? Quem agradece é gente como o seu José, que parou por aqui para receber alguns cuidados. Há mais de 10 anos, ele refaz esse caminho como forma de devoção. Uma idade é um pouco avançada, vou fazer 69 anos, mas eu não quero parar por aqui. O dia que não dá para mim vir, eu quero me compartilhar com o povo, vou pôr as coisas no carro, vou vir ajudando, fazer a mesma coisa, o bem que você recebe também, entendeu? E assim eles seguem, guiados pela fé. Caminham movidos pela força de quem acredita que a jornada também faz parte da promessa. E voltamos a falar com Rosana Pierusetti, presidente da OSC Recomeçar. Bom, Rosana, a gente está chegando aqui na reta final da nossa conversa, né? Então eu queria saber como que as pessoas podem contribuir com a OSC, né? Se voluntariar, doações, enfim. Mais as doações mesmo, porque, né, a gente tem um bazar e aquilo que não pode ser pago com o dinheiro público, e tem algumas coisas que você tem que ter o dinheiro em mãos, a gente utiliza com esse dinheiro que é arrecadado com o bazar. O trabalho voluntário já fica mais difícil, porque nosso trabalho é um trabalho sigiloso, e aí só os profissionais têm acesso ao local, e a gente cuida muito desse sigilo, ele é a nossa proteção, né? Enfim, então acho que essa é a colaboração que as pessoas podem fazer. Também participando das reuniões, acho que as mulheres, né, de Jacareí podem vir, né, participar das reuniões que são feitas, tem vários grupos, o Conselho da Mulher faz reuniões, atualmente está sendo feito rodas de conversa nos territórios, participar disso, porque toda mulher que participa de uma roda de conversa, ela sai com uma bagagem a mais sobre o que é o movimento de mulheres, as necessidades, né? Então, também tem o protocolo que está sendo construído aqui. Esse protocolo deve acontecer em todos os municípios. Foi uma das conversas que a gente teve lá na conferência, de que todos os municípios tenham um protocolo de atendimento às mulheres, o que vai efetivar mais as políticas públicas. Porque a mulher tendo acesso, sabendo o que existe e quais são os seus direitos, ela consegue se empoderar para essa denúncia e para conseguir sair do ciclo de violência. Então, acho que essa participação é muito importante. Bom, eu queria saber também quais são os meios que as pessoas podem se inteirar pelos trabalhos da Recomeçar e até entrar em contato. Sim, a Recomeçar, eu vou passar aqui um telefone, nós temos uma sede aqui, através desse telefone a gente passa aí todas as informações, porque uma mulher que quer denunciar, ela pode ir lá e conversar com a gente. Eu acho que essa conversa é muito importante. O telefone é o 12 99238 9675. Bom, Rosana, então até para encerrar, né, caso alguma mulher que tenha acompanhado a nossa conversa aqui hoje, né, ela tem algum medo ainda de denunciar ou ir atrás de mais informações sobre esse assunto, né? O que você tem a dizer a ela? Bom, eu digo para a mulher que está sofrendo a violência que, primeiro, ela não está sozinha. Tem muitas mulheres trabalhando para que ela consiga superar esse ciclo. Que ela procure os serviços, né, os serviços públicos, CRAS, os CREAS, até numa escola que a gente tem feito esse trabalho de conscientizar todos os serviços, né, de capacitar todos os serviços para que possam acolher essa mulher. Se ela não conseguir, ela pode entrar em contato conosco, ela pode ir na nossa sede. Ela tem que ter a consciência de que quando ela for conversar com a gente não vai pegar ela e vai levar para uma delegacia. Não é isso. Ela é protagonista, ela vai dizer o que ela tem condições de fazer nesse momento ou não. Então, dizer para elas que elas não estão sozinhas, pode nos procurar e a gente vai conversar e a gente vai traçar uma estratégia para que ela consiga sair desse ciclo.
Pô, Rosana, agradeço muito sua participação aqui hoje. Eu que agradeço o espaço. Obrigada. Obrigado e bom dia. Bom dia. Lembrando que ao meio-dia você confere a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide e até mais.